Quando eu comecei a colecionar maquiagem, eu acho que o que eu mais gostava eram as paletas de sombra. Mas depois eu comecei a perceber que no meu dia a dia é o produto que eu menos uso. Então eu comecei a focar em paletas até menores e já mostrei isso aqui no canal. E aí, um dos produtos que eu sou apaixonada é blush. E de uns tempos pra cá, eu tenho gostado muito de ter paletas que são mais versáteis e que dá pra você usar mais no seu dia a dia. Essas foram as minhas primeiras paletas, mas eu vou mostrar pra vocês hoje as paletas mais caras e que foram as últimas que eu comprei, que são paletas para o rosto e que são super versáteis. Então, assim, essas paletinhas são paletinhas menores e que eu comprei já tem algum tempo. Principalmente essa da Colourpop tem bastante tempo que eu tenho. Aí ela tem um blush iluminador, a da Ruby Rose tem blush e iluminador. Já essa da RMS Beauty, que eu já cansei de mostrar aqui, tem mais opções, porque tem bronzer, iluminador e blush. A da Tarte tem bronzer, 2 iluminadores, e essa da Elf que tem um bronzer e um blush. Então, a da RMS seria a paletinha que, assim, eu consigo fazer quase meu rosto inteiro usando só ela, até porque eu uso bronzer pra fazer o olho. Então, eu tenho gostado muito disso, de ter uma paleta que eu consiga fazer um look completo, né? Uma maquiagem completa. E aí, por isso, eu acabei assim, me interessando em investir um pouco mais em paletas que eu já ouvi falar bastante, de marcas que são um pouco mais caras e que eu queria conhecer um pouco mais. Essa da Too Faced, eu até já mostrei aqui, já fiz, vou deixar aqui na descrição, uma maquiagem completa usando só ela. Ela custa $44. Esse conjuntinho da Tarte, que foi uma coleção especial de Natal, ela custa $35. E a última que eu vou mostrar, que foi a última que eu comprei e que, assim, eu já ouvi falar dessa paleta há muitos anos. Ela todo final de ano ela lança. E esse ano eu prometi que eu ia me dar esse presente, porque é uma paleta bem cara. Ela custa uns $80, que daria mais ou menos o quê? Uns R$ 450, R$ 500. Então é uma paleta bem cara. Mas que eu ouvi falar tanto que eu fiquei interessada em entender qual é a mandinga, assim, qual é o mistério, né, dessa paleta para ela ser tão cara assim. A da Tarte, que eu achei interessante nessa coleção, é que eles fizeram uma coleção em que cada um desses estojinhos, né, de blush e de iluminador, de bronzer, seria para uma tonalidade de pele. Então, o douradinho seria para quem tem a pele mais clara, e aí depois viria o rose gold, e depois esse que tem a capa mais escura, que seria para pele negra. Então, eu achei isso interessante, até porque você pode dividir, dar de presente. Eu já mostrei também um tutorial aqui no canal usando uma dessas paletas. E, assim, são paletas que todas as três eu gosto bastante. Eu vou comparar elas entre si e comparar com outros produtinhos que eu já tenho pra gente entender um pouquinho sobre elas, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre cada uma delas. Todas elas têm bronzer, né, um contorno. A da Too Faced, a da Tarte, eles falam que cada um desses teria um bronzer, mas eu não consigo identificar dessa forma. Todas têm também iluminador, com mais de uma opção. No caso da Hourglass, você tem um só. Você tem várias opções de blush em todos eles. No da Hourglass, você teria 2 blushes, mas o grande diferencial da Hourglass e que faz dela uma paleta mais completa são os pós-finalizadores, que também são produtos, eu acho que são os produtos mais conhecidos da marca, da Hourglass. E aí eu vou falar um pouquinho, vou comparar, mas o produto principal que eu vou, assim, ter mais detalhes sobre eles é esse da Hourglass. O da Tarte, cada um desses negocinhos vem 2,2 gramas, da Too Faced 4 gramas e da Hourglass 1,4 gramas. Ou seja, ele é o mais caro e em termos de valor, né, pelo preço, ele acaba entregando menos produto por um valor mais caro. Então, por isso que também é interessante entender por que esse produto ele tem esse valor tão elevado, entregando até menos produtos do que os outros. Os 3 de cima são já da linha regular da Hourglass e os 3 produtos novos, ou as cores novas, é o bronzer e os 2 blushes. Então, assim, começando, eles têm 2 pós-finalizadores, que é o Dim Light e o Diffused Light. O Iridescent Strobe Light é um iluminador, mas que já tem na coleção deles, e o bronzer Eternal Bronze Light, e o Strobe Blush Iridescent Rose, e o Blush Sublime Flush, que seriam as novidades. Ele, como eu falei, vem 1,4 gramas em cada um desses espacinhos, ou seja, o blush tem 1,4 gramas, então por isso que em termos de quantidade de produto e valor, ele entrega menos do que as outras paletas que eu mostrei. Começando pelos pós-finalizadores, o Dim Light, que é esse primeiro, eles falam que ele tem assim um balanço perfeito de tons quentes e frios. Ele é um tom neutro de pêssego e bege que ilumina ao mesmo tempo que dá um efeito blur na pele.
Então, ele seria finalizador para dar esse blur. Já o Diffused Light, ele é um amarelo pálido que corrige vermelhidão, iluminando a pele. Então, assim, esses pós-finalizadores, eles dizem assim que ele captura a luz de uma forma, difunde de uma forma que suaviza a pele e que deixa você mais jovem. Ele tem uma tecnologia que chama fotoluminescente. Então, ele acaba capturando todos os tipos de luz de uma forma que vai fazer com que sua pele fique mais bonita, que dê um blur. Eu tenho esse pó da Kiko, que é o Radiant Fusion, que seria como um dupe desses produtos da Hourglass. Mas assim, quando a gente coloca ele ao lado, quando você usa ele na pele, você vê que assim, apesar dele ter uma proposta parecida, a Hourglass tem uma tecnologia mais avançada que esse pó, ele acaba pesando um pouco mais na pele. Eu acho que, pra explicar, assim, esses pós finalizadores, é que quando você passa, ele nunca pesa, ele nunca deixa a sua pele com aquela cara, assim, de passei muita maquiagem, ou que tá pesado, tá mostrando que os pós, às vezes, acentuam, né, imperfeições, poros e rugas. Esse da Hourglass, eles não vão fazer isso. E aí, falando do iluminador deles, esse é um iluminador que o tom dele não é o tom que me agrada mais. Eu gosto mais de iluminador que vai pro champanhe, pro dourado. E esse ele é um clarinho que ele vai um pouco para o branco e pro rosado. E aí, acho que um dos produtos que eu mais gostei dessa coleção da Hourglass é esse bronzer, né, esse contorno, que ele, assim, como todos os outros produtos, ele tem um iluminado. Eu acho que aí não tá dando pra ver, mas depois eu vou fazer outros swatches comparando com outros bronzes e vai dar pra vocês conseguirem visualizar. E aí, o blush deles também, ele tem esse iluminado, esse mesmo, né, fotoluminescente, né, esse fator fotoluminescente que deixa ele com uma cor muito bonita. Até esse vermelho, eu acho que pra quem tem a pele mais clarinha, você pode ficar um pouco assim, meu Deus, com medo de passar, mas ele é um pó que dá pra você ir construindo. Então, ele, na hora que você passa, ele fica clarinho, assim, ele não vai deixar muito forte. Ele não vai deixar, assim, uma chinelada na cara, sabe? Dificilmente você consegue dar uma chinelada na cara com esses pós da Hourglass. Tanto que eles têm uma outra opção pra quem tem a pele mais escura, porque essa paleta, apesar deles dizerem, assim, que é versátil e tal, eu acho que seria mais pra quem tem a pele mais clarinha. Depois, no final, eu vou mostrar outra paleta. Eu não tenho ela, mas eu vou mostrar algumas imagens. E aí, eu tô mostrando pra vocês os bronzes, começando pelo da Hourglass, né? Os dois são os da Too Faced. E, por último, o da Tarte. E esse último que eu coloquei foi o meu favorito, assim, contorno, que é o da Benefit, o Hoola, né? Meio que pra comparar um pouquinho com a tonalidade. E o Hoola, ele é um bronzer mais frio. O da Too Faced da Tarte, eu acho que ele vai mais para um alaranjado e acaba sendo um tom mais quente. E o da Too Faced você ainda tem uma opção que é o Tropical Like Hot, que ele é um bronzer mais iluminado, assim, satinado, né? Que ele tem um iluminado, assim, não é aquele opaco. Mas não é tão discreto como o da Hourglass. E aí eu coloquei um do lado do outro que dá pra ver que o tom do Hoola se assemelha um pouco mais ao da Hourglass, só que o da Hourglass ele é um pouco mais frio, o que é ideal até pra quando você vai fazer um contorno. E o da Hoola, ele é mate, e o da Hourglass não, ele tem um iluminado, assim, muito bonito, justamente por essa tecnologia que eles têm, fotoluminescente. Então, ele deixa, todos eles são pós que vão deixar a sua pele mais iluminada mesmo, né? E aí, mostrando os iluminadores das paletas, começando pelo da Hourglass, os dois da Too Faced e os 3 iluminadores que vem nas paletinhas da Tarte, né? Eu acho que o segundo da Too Faced e o primeiro, né, que é daquele conjuntinho dourado, eles são parecidos. Sendo que eu acho que o da Hourglass, o da Too Faced, ele acaba sendo um tom um pouco mais amarelado forte. Esses da Too Faced, eles são bem aquele iluminador bem pá, assim, na sua cara. Não é nem um pouco discreto. E aí agora eu tô mostrando os blushes. Os 2 primeiros são os blushes da Hourglass. Depois, em sequência, tem os da Too Faced e todos os da Tarte, né? Que alguns deles, inclusive, da Tarte, eles dizem que são bronzers, né? Mas, dependendo do tom de pele, dá pra você usar como bronzer ou você utilizar ele como blush, né? E como eu falei, o que eu acho legal é que são tons também que dá pra você usar no olho e que vai ficar lindo também como uma sombra. Por isso que eu acho que a paleta para o rosto, ela acaba sendo mais versátil do que as paletas de sombra. E aí eu aproveitei pra colocar também no meu braço os outros
blushes, né, das outras paletinhas que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, que é o blush da Colourpop, da Ruby Rose, da Elf e da RMS Beauty. Mas o que eu acho legal do blush da Hourglass, que dá pra ver um pouquinho, acho que nessa parte do vídeo, é que ele tem um iluminado, assim, que parece que tá saindo de dentro da sua pele. E isso eu não vi nenhum dos outros blushes fazer. Talvez o da RMS, mas é uma proposta diferente, porque ele é um blush em creme, ele não é um blush em pó, né? Então, assim, é uma tecnologia diferente. Então, dá pra ver aí, os dois últimos blushes que eu tô mostrando, eles são da RMS, como eu falei. Então, são blushes em creme, então eles dão também essa sensação de que tem um brilho, assim, saindo da pele. Esse da Ruby Rose, até, né, o terceiro, ele acaba tendo um iluminado também. Mas o brilho dele não é um brilho tão discreto, como é o caso da Hourglass, que é essas partículas de brilho, assim, né, que é muito fininha e que, assim, acho que só você experimentando e colocando na pele pra você entender a beleza dele. Eu acho que depois, se vocês pedirem aqui nos comentários, eu posso fazer como eu fiz com o da Too Faced, né, um rosto completo somente usando esses produtinhos da Hourglass, né, aplicando eles no rosto. E aí eu voltei com os bronzers, já incluindo, né, no final, os bronzers daquelas outras paletinhas, né, que eu mostrei no início. Então, começando aí com o da Hourglass, os dois da Too Faced, né, eu acho que dá pra ver também um pouquinho desse iluminado. Depois, o da Tarte. E, por último, o da Tarte, Elf e RMS, que são os únicos daquelas paletinhas que eu tinha mais antiga, que tinham bronzer, né? Você vê que o da RMS, ele tem um tom até bem mais escuro, mas eu acho que na hora que você espalha na pele, ele também é esse tipo que se difunde na pele e que fica bem discreto. Então, às vezes eu gosto também de fazer o sanduíche, usar um e depois usar o outro. E aí eu incluí no final o da Colourpop, que também é um tom que parece um pouco com a da Hourglass, o da Ruby Rose, o iluminador da Ruby Rose, que é um pouquinho mais champanhe, o da Tarte, e em cima eu coloquei o da RMS, o mais clarinho da Tarte, e por último eu acabei incluindo o Wisp, que é o meu iluminador favorito da vida. Só que o Wisp, ele é o terceiro da fileira de cima. O Wisp, ele vai para um champanhe. Eu gosto muito de iluminador champanhe. Então, se eu pudesse trocar alguma coisa nessa paleta da Hourglass, seria isso. Ter um iluminador que fosse champanhe e não que fosse nesse tom, assim, mais branco. Porque acaba sendo o tipo de iluminador que eu acabo, assim, gostando mais. E eu acho que o iluminador champanhe, ele funciona para várias tonalidades de pele. Ele fica lindo em morena, fica lindo em gente branca, fica lindo em gente negra. Eu acho que ele é mais versátil de todas as cores de iluminador. Mas assim, falando de todas as paletas, em termos de embalagem, eu ficaria com a da Too Faced. Eu acho que é uma embalagem mais rica, também assim, fácil, não sei, bonita, eu acho que é a mais bonita. Em termos de produto, realmente a Hourglass é o mais completo de todos. A Tarte, eu acho que tem uma durabilidade incrível ao blush deles, né, que tem aquela tecnologia Amazonian Clay, né, que é como se fosse argila da Amazônia. Mas assim, eu não gostei da embalagem, porque se você botar solto na necessaire, ele acaba abrindo. E aí, como eu falei desde o início, né, eu queria mostrar no final pra vocês a outra opção dessa paleta da Hourglass Edition, sei lá, Ghost, que é a Unlocked, que seria pra uma pele mais morena ou pra uma pele negra. Apesar de que, assim, esse iluminador champanhe eu acho que é o mais versátil de todos e eu gosto mais de iluminador champanhe. Eles também lançaram uma coleção com 4 blushes, mas eu acho que as outras paletas, tanto a Unlocked como a Ghost, as duas, elas têm mais produtos e dão mais opções para quem quer conhecer os produtos. Bem, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma maquiagem completa só usando essa paletinha. E dá o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.